Hoje a gente vai continuar falando aí do binômio de Newton, né? Só que hoje a gente vai abordar o triângulo de Pascal, né? Hoje a gente vai falar aqui sobre o triângulo de Pascal e ele fala assim, ó, os números binomiais eles podem ser dispostos em uma tabela em formato triangular, de modo que os números binomiais de mesmo numerador estejam em uma mesma linha e binomiais de mesma base estejam na mesma coluna. Então a gente já está organizando quase que como uma matriz triangular inferior, né? Nesse caso aqui. Então, olha só. Gente, mas o que a gente puder fazer, tá fazendo para tentar ajudar e melhorar, a gente vai até fazer, viu? Porque é uma questão de consenso, né? Esse ano foi um ano atípico e a gente não quer que vocês saiam prejudicados por conta disso. Por mais que interferiu muito, tá? Então vamos lá. Olha só, se eu começar a contar aqui linha 0, coluna 0, e a partir de linha 1, coluna 1, e for escrevendo esses binomiais ao longo da minha tabela, né? É que eu faria binomial de 0 em 0, binomial de 1 em 0, binomial de 1 em 1. Tá vendo que é quase uma matriz? Né? Ó, binomial de 2 em 0, 2 em 1, 2 em 2. Por que não tem a parte de cima? Porque a classe aqui, ele nunca vai ser maior que o numerador, né? Então sempre vai ficar isso aqui, né? Ele vai, por exemplo, zero, se eu chegar no 5 aqui, o 5 vai ter 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então seria isso. E a partir disso a gente tem algumas propriedades do triângulo de Pascal, né? Então a gente pode observar aqui que todos os elementos da primeira coluna, né? Primeira coluna é essa coluna aqui, eles são do tipo que tem zero, né? Então, os últimos elementos, né, de cada linha são sempre desse tipo aqui, ou seja, 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4. Só que a gente tem uma característica muito importante, porque isso aqui, ó, não é complementar, né? Ou seja, isso aqui é complementar a isso e ainda, ou seja, se eles são complementares, eles são iguais. E ainda, o binomial disso aqui e zero é 1. Então, toda essa linha aqui vale 1 e todos esses últimos termos aqui também valem 1. Por quê? Combinação de 4 em 4 é 1. Uma única combinação possível. Combinação de 4 em 0 é 1. Né? É uma única combinação possível. E a gente continua. Pela relação de Stiefel, né, a gente vê aqui, ó, que se eu calcular as somas de binomiais consecutivos, né, a gente tem, ou seja, consecutivos, que está localizado numa mesma linha, a soma deles vai ser igual ao binomial que está localizado abaixo. Por quê? Porque quando a gente tem aquela expressão de binomial, né, isso aqui a gente aplica a relação de Stiefel, onde a gente soma um aqui em cima, vem para 3 e pega o maior de baixo. Né? Então, olha só nesse exemplo. Esses aqui, ó, se eu somar esses dois aqui, eu vou ter o imediatamente abaixo. Ó. Essa é uma relação válida, tá vendo? Ah, então significa que se eu somar esses dois aqui, dois consecutivos, eu vou ter abaixo? Sim. Então, sempre que eu somar esses dois aqui, eu vou ter abaixo. Se eu somo esses dois aqui, eu vou ter abaixo. E assim por diante. E assim por diante, certo? Então, ó, somei esses dois aqui, eu vou ter o número abaixo. Por quê? Porque a gente viu na relação de Stiefel que isso é válido. Beleza. Então, ó, se a gente já sabe que essa relação de Stiefel é válida, se eu for completar aqui a minha linha, né, eu já sei que minha linha aqui é de 1. Essa diagonal aqui vale 1. Então, se eu somar aqui, ó, 1 mais 1 dá 2. 1 mais 2 dá 3. 1 mais 3 dá 4. 1 mais 4 dá 5. 1 mais 5 dá 6. E assim por diante. Eu posso ir completando meu triângulo. Ó.
2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. 4 mais 6, 10. 5 mais 10, 15. Tá vendo? Ó? 3 mais 1, 4. 6 mais 4, 10. 10 mais 10, 20. 10 mais 5, 15. E assim eu vou completando meu triângulo, né? E assim eu vou completando meu triângulo. Então, a gente já viu algumas propriedades legais aí no triângulo de Pascal. Então, vamos lá ver outras propriedades. Quais são essas outras propriedades? A gente fala o seguinte, né? As propriedades das colunas, né? Então, se eu pegar, fazer a soma de uma coluna qualquer, desde o primeiro elemento, né, até um elemento qualquer que eu tenho aqui, até um elemento qualquer, igual ao número do binomial localizado imediatamente abaixo e à direita desse último número, ele vai falar que ele representa isso aqui, né? Por exemplo, se eu pegar essa soma aqui, ó, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, ele vai ser igual a esse binomial aqui. Então, qualquer coluna que eu pegar, desde o primeiro termo até o termo n, né? Ou seja, eu estou pegando aqui n, estou fazendo somatório até o termo n, né? Estou fazendo somatório disso. Esse resultado, deixa eu alterar aqui o denominador. O somatório aqui de n até esse último termo aqui, ele vai ser igual, ó, a p mais 1 e n mais 1, ou seja, eu estou aumentando 1 tanto aqui na linha quanto na coluna, que eu estou deslocando ele para baixo, né? Então esse resultado vai ser válido. Por isso que ele coloca aqui, ó, se eu tenho o elemento n mais p em n, então eu vou aumentar um na linha e um na coluna, e esse vai ser o resultado. Se eu fizer toda essa soma aqui. Ó, 1 mais 4, 14, mais 10. Ou 1 mais 4, 5, mais 10, 15, mais 20, 35. A gente acha aqui, ó, 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15. Esse número vai estar aqui. Então, o que é importante a gente entender nessa relação aqui do triângulo de Pascal? Procurar números que vão nos ajudar a encontrar propriedades no triângulo, né? Então, a gente já viu outra propriedade de um binomial aqui. Então, ó, propriedade das diagonais. Se eu somar os números de uma diagonal qualquer, ele vai ser igual ao número que está localizado imediatamente abaixo do último. Ou seja, se eu somar aqui, ó, 1 mais 3 mais 6 mais 10, isso vai ser igual a 20. Então, se eu somar aqui 1 mais 4 mais 10, isso vai ser igual a 15. E assim por diante. Se eu somar toda essa diagonal aqui, ó, qual que vai dar o resultado aqui? É só fazer 1 mais 3, 3 mais 3, 6 mais 4, 10, mais 5, 15, mais 6, 21, mais 7, 28. Então, o resultado que vai estar aqui imediatamente é o 28. Ah, Juan, era só somar aqui do lado, ó, 21 mais 7, 28. Sim. Então, ó, se eu fizer a soma de todos os elementos aqui de um binomial n mais p em p, é só eu pegar um elemento imediatamente abaixo, tá? Ou seja, só acrescentar um aqui na linha, no caso do meu binomial. Então vamos falar sobre binômio de Newton, né, que é o objetivo de chegar a entender todas essas propriedades dos binomiais. Binômio de Newton, galera, a gente vai utilizar aqui para expandir alguns produtos notáveis que talvez a gente não conheça, né? Que às vezes a gente é difícil de chegar, é difícil de encontrar, a gente pode utilizar o binômio de Newton para poder fazer
essa conta aí. Por exemplo, se eu tiver aqui x mais a elevado a zero, isso é igual a 1, né? Se eu tiver x mais a elevado a 1, isso vai ser igual a x mais a. Se tiver ao quadrado, a gente sabe resolver, né? Que é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E assim por diante, né? Se eu tiver x mais a ao cubo, alguém lembra como é que faz o x mais a ao cubo? Produto notável aí, x mais a ao cubo. X mais a ao cubo, né? Então, o binômio de Newton, ele vai ajudar a gente não só a achar esses produtos notáveis aqui ao cubo, só que você pode achar qualquer termo. Por exemplo, se eu quiser achar x mais a elevado à quinta potência, né? Eu consigo, era só aplicar essa multiplicação aqui 5 vezes, né? Só que eu tenho um termo onde eu consigo encontrar aqui algumas propriedades a partir do triângulo de Pascal, na verdade, a partir do binômio, né, que a gente calcula, da expressão binomial, para achar um termo específico que eu quiser. Por exemplo, se eu aplicar a propriedade distributiva em relação à adição, né, escolhendo cada fator em suas parcelas, x ou a, e efetuar o produto, eu posso ter alguma representação. Por exemplo, vamos supor que aqui eu pego aqui, ó, vou escolher esses termos em vermelhos para multiplicar, né? Se eu for fazer essa multiplicação aqui, eu teria AX, certo? Se eu pegar o meu AX e multiplicar com o meu A, eu teria A ao quadrado X. Se eu pegar esse termo e multiplicar com o meu A de novo, eu teria A ao cubo X. E se eu pegar esse termo e multiplicar com o X aqui, eu teria A ao cubo X quadrado. Então, percebam bem que foi uma expressão de combinação. Fiz uma multiplicação várias vezes. Então, ó, eu estou fazendo a combinação, né, a combinação de um total de 3 As, né? E como essa multiplicação acontece 5 vezes, eu estou pegando 3 As e 2x. Então, se meu termo característico aqui é o A, por exemplo, eu estaria fazendo a combinação de 3 em 5, né? E isso me daria um binomial de 5 em 3. Então, conseguiria achar quantas vezes isso iria acontecer, né? Quantas vezes essa multiplicação aqui iria acontecer de modos diferentes os triângulos, entre os parênteses aí, para que eu achasse esse número. Por exemplo, então de 5 em 3, eu teria o resultado aqui, né? Acho que daria 10, que seria 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E embaixo aqui fica 3 fatorial dividido por 2 fatorial. É assim que a gente calcula a combinação, tá? 3 simplifica com 3, 2 simplifica com esse 4, fica 2, 5 vezes 2, 10. Então, significa que esse termo aqui, A ao cubo vezes x quadrado, ele se repete 10 vezes. 10 vezes. Então, em geral, olha só como é que a gente já pegou aquela ideia de multiplicação e facilitou aí da maneira como que a gente vai escrever. Então, é isso que a gente vai trabalhar, é uma combinação entre fatores. Por exemplo, se eu quiser o termo x à quinta, né, x à quinta, o termo x à quinta tem que aparecer x à quinta 5 vezes, e o termo a ele tem que aparecer nenhuma. Por quê? Porque não é uma combinação de 5 multiplicações, né? Então, se eu tiver x elevado à quarta, o a tem que aparecer uma vez. Se eu tiver x ao cubo, o a tem que aparecer duas vezes. Se eu tiver x ao quadrado, o a aparece o quê? 3 vezes, né? E se eu tiver somente x, o termo a quarta aparece 4 vezes. Então, eu tenho que calcular a combinação do número de vezes que ele aparece. Por exemplo, eu posso estar calculando em referência ao a aqui, né? Por exemplo, do a, se eu pegar o a como referência, das 5 vezes, o a aparece aqui, nenhuma. Quantas vezes eu vou ter isso? Se eu não pegar somente o 5,
do x. Tá, e se o a aparecer uma vez, quantas vezes isso vai acontecer? Se eu multiplicar o a uma vez somente, entre os parênteses. E se eu multiplicar o a duas vezes? E se eu multiplicar o a três vezes? Né? Tudo isso aqui vai dar uma combinação do número do fator que vai multiplicando aqui na frente. Então, olha só como eu facilitei as minhas contas. Né? Então, olha só, em vez de eu aplicar toda aquela distributiva, eu posso somente escrever assim, ó, que o x mais a elevado à quinta vai ser a combinação de 5 em 0, x elevado à quinta vezes a elevado a 0, né? Mais 5 e 1, o binomial de 5 em 1, x a quarta a 1, 5 em 2, e tá vendo que esse aqui é sempre igual? Esse aqui é sempre igual a esse, ó. Esse aqui é sempre igual a esse. Esse aqui é sempre igual. Então a gente já simplifica na maneira como a gente vai escrever. A gente já simplifica a maneira como a gente vai escrever o nosso binomial. Juan, eu aplico isso para termo quadrado e para termo ao cubo? Sim, a gente vai ver aí. Aí olha só, todos os binomiais que aparecem têm numerador igual ao expoente do binômio, ou seja, aqui todo mundo é 5, né? O numerador é 5. E a gente tem aqui embaixo uma ordem crescente que vai de 0 a 5, né? Então, se ele falar assim, ó, os valores dos binomiais que aparecem no desenvolvimento estão na linha 5 do triângulo de Pascal. Se a gente voltar aqui nas propriedades do triângulo, a gente estaria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, estaria aqui, ó, nessa linha. Então, significa que esse aqui representa o termo x à quinta, aqui representa o termo a x à quarta, esse aqui representa o termo a ao quadrado x ao cubo, esse aqui representa o termo a ao cubo x ao quadrado, e esse, espera aqui que eu fiz de errado, esse aqui representa o termo a, espera aí, gente, linha 1, 2, peguei a linha errada, aqui ó, linha 0, né, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e linha 5. Então aqui, ó, nessa linha aqui, aqui eu teria x à quinta, aqui x à quarta, a, aqui x ao cubo, a ao quadrado, aqui x ao quadrado, a ao cubo, aqui x vezes a à quarta, e por último aqui eu teria a à quinta, x elevado a zero, né? Ou só a à quinta. Percebem como no triângulo de Pascal essa notação fica fácil? Então você consegue desenvolver facilmente essa notação aí com a expressão do binômio de Newton. Então ele está pedindo aqui, ó, desenvolver o binômio de Newton a seguir, aplicando as propriedades, né? Então vamos lá. Eu faria isso aqui, né? Pegaria o x mais 2 e colocaria a combinação de cada termo. Primeiro, essa primeira parte fica fácil, né? A gente só escrever. Beleza. Depois que a gente só escreveu, a gente vai no binômio, né? Ou seja, isso aqui vale 1. Combinação de 5 em 1, se a gente olhar pelo triângulo de Pascal, isso aqui vai valer 5. Né? Combinação de 5 e 2, isso aqui vai valer 10. Isso aqui vai valer 10. Isso aqui vai valer 5, que vai ser igual a esse aqui. E isso aqui também vai valer 1. Beleza, e agora, Juan, como é que a gente vai achar o termo do binômio? 2 elevado a 0, não multiplica nada, por 2. Então aqui, ó, aqui vai ficar 10, o número que acompanha x à quarta. Estão acompanhando, galera? 2 elevado a 2 dá 4, 4 vezes 10, então vai ficar 40, né? 40 que multiplica x ao cubo. Aqui, 2 elevado ao cubo, né? Ao 2 elevado ao cubo dá 8, 8 vezes 10, 80. Então vai ficar 80 que multiplica x quadrado.
Depois, 2 elevado à quarta dá 16. 16 que multiplica 5. Quanto que é 16 que multiplica 5? Dá 80 também, né? 80 que multiplica x. E por último, a gente tem aqui 2 elevado à quinta, que vai dar 32. Então, a gente tem aqui x à quinta mais 10 elevado a x à quarta mais 40x ao cubo mais 80x quadrado mais 80x mais 32. E essa é a nossa expressão do binômio de Newton. Estão perguntando se isso cai muito no Enem. Gente, isso nunca caiu no Enem. Tá? Até hoje isso nunca caiu. Isso vai cair em alguns vestibulares. Para quem pretende fazer alguns vestibulares específicos, isso aqui cai e também não é com muita recorrência. Eu estou explicando para vocês que vocês não precisem buscar em outro lugar e tenham aí uma consciência do que é um binômio de Newton, tá? Então, ó, se eu quiser escrever esse termo aqui, né, x mais 1 sobre x elevado à quarta potência, então eu vou fazer do mesmo jeito, ó, gente. Vou pegar o primeiro termo, elevar e aplicar aqui a combinação de cada um desses termos. Quando eu aplico a combinação de cada um desses termos, eu chego aqui ao resultado final, tá? Então, ó, se eu quero aplicar 4 vezes, né? Então, vai ser o binomial de 4 e 0. O binomial de 4 e 0 dá 1, né? Que multiplica o primeiro aqui, ó, x à quarta, e o outro termo elevado a 0, né? E esse termo aqui elevado a 0, gente, isso aqui já vai dar 1, certo? Então, já facilita a nossa vida. Beleza, e eu vou aplicando toda essa combinação. 4 e 1, né, que eu vou ter 4 aqui. Depois 4 e 2, que eu vou ter 6. E assim por diante. Para facilitar, eu posso vir aqui, olhar na minha linha 4 do triângulo de Pascal. Né, ó, aqui a linha 0. 1, 2, 3, 4. E vou ter aqui os termos que multiplicam. 1, 4, 6, 4 e 1. Beleza, então se é 1, 6, 1, 4, 6, 4 e 1, então eu vou colocar aqui, ó, 1, 4, 6, 4 e 1. Né? E agora eu aplico os expoentes aqui em cada termo e descubro qual vai ser o meu resultado no final do meu binômio. Então, ó, eu posso concluir que o meu binômio de Newton, né, para termos positivos, ele vai ficar somente uma soma. E se for com termos negativos, né, se for com termos negativos, por exemplo, se meu A tiver negativo, o que eu resolvo do meu binômio de Newton? Então, se o seu A tiver negativo, a gente vai alternar os sinais, né? Por quê? Sempre em que o seu A aqui, o expoente do seu A for ímpar, aqui vai ficar negativo, né? Então, olha só, aqui o expoente é par, aqui o expoente é 0, aqui o expoente do A é 1, aqui é 2, aqui é 3 e assim por diante. Então, onde ele vai ficar negativo? Nos expoentes ímpares. Olha só, o termo fica negativo nos expoentes ímpares. Olha esse exemplo. Eu quero resolver o binômio, né, x menos 2 elevado à quarta. Beleza, eu tenho aqui. Então, eu já sei que vai ser uma combinação, né? Então, aqui eu posso colocar o 1, o 4, o 6, o 4 e o 1. Só que qual vai ser o sinal desses caras aqui? Como aqui está negativo, quando o expoente aqui do meu A for ímpar, no caso meu A é o meu menos 2, quando o expoente do meu menos 2 for ímpar, eu vou colocar um sinal negativo. Então, vai ser negativo aqui e vai ser negativo aqui. E aqui eu aplico o expoente aqui em cada um, né? Fica x à quarta, aqui fica menos 4x ao cubo, vezes 2, né? Mais x ao quadrado vezes 4, menos x vezes 2 ao cubo, mais x elevado a 0 vezes 2 elevado à quarta.
No final das contas, resolvendo essa multiplicação, fica menos 8. Olha só, fica 24. Fica 8 vezes 4, 32 negativo. E fica 24, não, gente. 2 elevado a quarta, tá certo. Fica 16. Beleza? Então, eu estou terminando de explicar para vocês aí binômios de Newton e expandir essa conta aí. Ó. Olha só. Então, se você quiser resolver aqui, fazer um cálculo, né, de elevar 0,99 à quinta potência, né, com a aproximação de 4 casas decimais, imagina aí, sem usar a calculadora, como é que você vai fazer um cálculo desse se você não tem, né, uma calculadora na hora? Você pode escrever isso como uma expressão binomial, né, aplicar o binômio aqui nos termos, em ambos os termos, com esse fator aqui de combinação, você vai conseguir resolver. Por quê? Ó, 5 vezes 0,1 dá menos 0,5. 10, que é o termo de combinação, né? A quinta, então fica 1, 5, 10, 10, 5 e 1, quando você aplica essa combinação. Então, ó, 5 vezes 0,1, 10 vezes 0,01, menos 10 vezes 0,001, né? Que vai expandir aqui essas casas decimais, e 5 vezes 0,04. Quando ele fez toda essa soma aqui, ele achou que 0,99 elevado a 5 dá 0,95099. Então, se eu quero aproximar aí para 4 casas decimais, então esse resultado arredonda aqui, né? Então fica 0,9510. Beleza? Então, a gente já esmiuçou bastante essa parte de binômio de Newton, né? Eu tenho aqui, ó, essa é a expressão que eu utilizo para calcular o binômio de Newton, tá vendo? Se eu quero, então, esse é todo o termo, para eu escrever todos eles. Beleza, mas se eu quero escrever um termo qualquer, né? Se eu quero escrever só um termo, quero escrever um termo lá do meio, que eu não conheço, então eu preciso saber que vai ser a combinação de N e P, onde eu vou ter aqui N menos P e P. Como assim, Juan? Não estou entendendo nada. Vamos fazer assim, ó. Se você quer escrever o 1, 2, 3, o segundo termo aqui, ó. Você quer escrever esse termo, né? Se você quer escrever o segundo termo, a gente coloca que você quer escrever o T2, né? E o T2, ele vai ser escrito com um binomial de N e 2, né? Um binomial de N2 que multiplica N menos 2, que é a parte do X, vezes o A elevado ao expoente aqui, né? Que eu falei com vocês que sempre é igual, elevado a 2. E assim a gente consegue escrever um termo qualquer aí. Então, por exemplo, eu escrevi esse termo aqui, não é? Só que eu não escrevi o termo 2. Eu escrevi o termo o quê? O termo 3. Não foi isso? Então, sempre que eu quiser escrever o termo, porque o primeiro termo é aquele termo neutro, né? O primeiro termo é o termo que só tem o x, e assim por diante, olha só. Então, o termo 3, a gente tem uma fórmula geral aí para expressar o nosso termo. Então, se eu quero o termo 3, eu vou ter que fazer o binomial de 2, e assim por diante, eu consigo achar minha fórmula aqui. Então, ó, termo P mais 1, né, seria 2 mais 1, vai ser 2, que multiplica aqui, ó, 5, no caso, se tiver 5, né, 5 menos 2 vezes A elevado a 2. E assim eu conseguiria escrever meu termo geral. E se eu tiver esse termo aqui for negativo, né, eu vou ver se esse expoente aqui, né, se o P ele é ímpar. Porque se meu P for ímpar, esse termo fica negativo, assim como eu tinha explicado para vocês anteriormente. Então eu consigo, além de escrever todo esse termo da expansão desse binomial, desse fatorial, eu consigo
escrever um termo específico, né? Então, por exemplo, se eu quiser calcular o quinto termo, eu tenho que lembrar que meu P vai ser igual a 4, né? Se eu quiser calcular o sétimo termo, o meu P vai ser igual a quanto? Meu P vai ser igual a 6, certo? Se eu quiser calcular o sétimo termo, meu P vai ser igual a 6. E assim por diante. Então, ó, na fórmula, n representa o expoente do binômio x e o primeiro termo é o primeiro termo. E a é o segundo, tá? Então, ó, se eu olhar aqui, a sempre é o segundo termo da expressão do quadrado aqui. Beleza? Outra coisa importante, se eu tenho um binômio n, né? Ou seja, se eu tiver aqui, ó, x mais a elevado a 4. Se eu tenho um x mais a elevado a 4, eu vou ter um total de 5 termos. Se eu tiver x mais a elevado a 7, eu vou ter um total da expansão aqui, 8 termos. Tá? Então, sempre que eu tiver um termo de expansão n, eu vou ter aqui uma expansão em n mais 1. Deu para entender, galera? Deu para entender? Deu para entender o que seria o binômio de Newton aí? Eu consigo resolver através da combinação, né? Através de uma combinação, eu consigo expandir um produto notável, né? Vamos fazer exercício. Então, ó, quantas horas são agora? 8h58. Ele fala assim, ó, calcular o valor da expressão, né? Então, vamos lá. Para calcular o valor da expressão, eu vejo aqui que n é igual a 4, né? Se meu n é igual a 4, o valor dessa expansão toda vai ser isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 4, isso aqui vai dar 6, isso aqui vai dar 4 e isso aqui vai dar 1. Então, vamos multiplicar. Quanto que é 3 elevado à quarta? Né? Ou eu posso, como fazer tudo isso aqui, né? Calcular cada multiplicação e somar, ou eu posso fazer o seguinte, ó, eu vejo que o primeiro termo é 3, o meu segundo termo é 2, e que eles estão elevados ao expoente de quarta potência. Então, eu estou fazendo 5 elevado à quarta. Então, se eu fizer toda essa multiplicação aqui, ou se eu fizer 5 elevado à quarta, que vai dar 625, vai ser o mesmo resultado, tá? Então, você pode calcular 3 elevado à quarta. Então, vai ficar aqui 81, né? 3 ao cubo vai dar 27 vezes 2. Então, se você fizer toda essa conta aqui, no final de tudo, você vai achar 625. Ele pede aqui, ó, calcular, calcular o quinto termo do desenvolvimento de 3 elevado a x mais 2 elevado a 7. Se eu quero o quinto termo, galera, eu estou querendo aqui, ó, o t, aqui não é p mais 1? Então, vamos lá. O meu n é 7, né? Eu estou querendo o quinto termo. Não é isso? Então, já que eu estou querendo o quinto termo, aqui, ó, vem o meu P, né? E como é o quinto termo, P mais 1. Então, o meu quinto termo vai ser 3, né, elevado a x ao cubo, 2 elevado à quarta. Por quê? Sempre que eu somar aqui tem que dar 7. O quinto termo vai ser o quinto menos 1, certo? Então, o quinto termo dessa expansão vai ser isso aqui, vezes a combinação de 7 em 4. Combinação de 7 em 4 dá 35.
Então, esse resultado vai ser 35 vezes 3 ao cubo dá 27 x ao cubo, 2 elevado à quarta dá 16. Depois de calcular toda essa multiplicação, a gente tem nosso resultado aqui. Então, ó, eu quero o termo médio da expansão desse binômio, né? O termo médio, se eu pensar assim, um binômio de 10, ele vai ter um total de 11 termos, né? Então, o termo médio vai ser o 6. Por quê? Vai ficar, ó, 5 para cá, o 6 está no meio e fica aqui mais 5 para cá, né? Então, o termo 6 está aqui no meio. Beleza, então eu estou querendo o sexto termo. Então, eu posso falar que o sexto termo, ele vai ser, né, menos, como está negativo aqui, eu sei que o expoente vai ser 5, né, então logo vai ser um termo negativo. Se o expoente aqui é 10, eu quero o termo do meio. Se aqui é 6, P. O barulho está atrapalhando aí, gente? Então, ó, seria 6 menos 1, 5, né? Esse combinação vezes x elevado à quinta vezes 2 elevado à quinta. Depois que eu calcular esse resultado aqui, combinação de 10 em 5, eu vou achar meu resultado fazendo essas contas aí. 2 elevado à quinta, 32 vezes a combinação disso aqui, e esse resultado vai ser negativo, como resultado aqui. Beleza, galera? Estão conseguindo pegar? Olha só. Não? Vamos fazer assim, ó. Eu vou tentar na próxima aula utilizar a folha, né? Porque meus programas pararam de funcionar. Aí eu estou conseguindo fazer na tela. Na folha acho que vai ficar mais fácil. E na próxima aula, então, a gente faz esse exercício e a gente finaliza essa aula aqui de hoje, tá? Eu recomendo que dê uma olhada nesses exercícios resolvidos, gente, tá? Dê uma olhada nesses exercícios resolvidos e na aula de amanhã a gente tenta aí fazer mais exercícios para entender. A matéria de binômio ela foi dada, tá? Amanhã a gente só vai resolver mais exercício, beleza? Mas não deixem de fazer, gente, senão vocês não vão conseguir pegar a matéria, tá? Então, por hoje, como fim do nosso horário é só, e a gente vai aí trabalhar com exercício na aula de amanhã. Então, falou, um abraço, tchau, tchau.